dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 47º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon, a Casa do Dragão. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Josiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós não estamos sozinhos, assim como nas versões dos episódios anteriores, contamos também com a presença da ilustre Lainara Araújo. Lainara, como você está? Saudações, fofoqueiros do reino. Ilustre sua presença de vocês toda segunda-feira. E você já sabe, mas não custa lembrar que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandem e-mail no contato@despertardodragão.com.br ou pelas nossas redes, no X, ex-Twitter, que é o @despertardragão, e no Instagram, que é o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube, ok? E nós também estamos de olho em quem ainda não classificou nosso podcast lá no Spotify, ou seja, quem ainda não deu as 5 estrelinhas pra gente, viu? E também quem ainda não tá seguindo a gente lá no nosso canal do YouTube e nem curtindo os nossos vídeos, tá? Ajuda a gente lá, segue nosso podcast e ajuda a gente a atingir cada vez mais pessoas, tá bom, galera? Porque o nosso objetivo aqui é simplesmente dominar o mundo. Esse é o nosso objetivo, então nos ajude a dominar o mundo. De preferência nas costas de um dragão. Sim, pra eu poder viver falando Dracarys, Dracarys! Ah, tô na fila do McDonald's, Dracarys! Ah, deu trânsito no meu bairro, Dracarys! Sensacional! E hoje nós vamos falar sobre o 4º episódio da 2ª temporada da série A Casa do Dragão, cujo título é O Dragão Vermelho e o Dourado. Ai, meu Deus, Josiel. A sinopse, por favor. Daemon continua em Harrenhal e enquanto suas missões continuam, ele encontra Alice Rivers. Aegon resolve se juntar ele mesmo à guerra, montando o dragão mais bonito do mundo, Sunfyre. Começa finalmente a Dança dos Dragões. Rhaenyra conta para Jace o segredo que passa do herdeiro do trono para herdeiro do trono desde os tempos de Aegon, o Conquistador. A canção do gelo e do fogo. Gente, que sensacional. Nossa, não, eu preciso começar hoje esse episódio perguntando o que vocês acharam, porque assim, eu dou 1000% pra esse episódio. Galera, eu gostei bastante do episódio, porém, existem alguns arcos que nós vamos precisar comentar aí com uma certa atenção extra, porque, na minha opinião, tem alguns arcos que não estão funcionando, tem alguns arcos que estão enchendo linguiça, e eu entendo por que eles estão fazendo isso, e eu vou comentar isso no episódio, porém isso não tira a beleza, o valor insondável, imensurável desse episódio, porque ele corrigiu uma das grandes frustrações, uma das grandes falhas que aconteceu em Game of Thrones. Quem sabe do que eu tô, quem já deve ter pescado aí do que eu tô falando, é a dança dos dragões, né? As batalhas de dragão contra dragão, que são tão, assim, icônicas no mundo, né, da Canção do Gelo e do Fogo, e que em Game of Thrones, quando teve a primeira chance de ter uma batalha de dragão contra dragão, no episódio A Longa Noite, que é aquele episódio que é extremamente escuro e é onde tem a batalha de dragão contra dragão, né? Que eram... o Jon Snow e a Daenerys tinham 2 dragões, e os mortos, né, os caminhantes brancos, né, os outros, eles contavam com um dragão. E aí a gente só vê as sombras dos dragões brigando, extremamente frustrante, uma batalha durante a noite, totalmente mal iluminada, né, economizaram pra caramba ali, e era o momento em que a série tinha para poder nos presentear os fãs com uma batalha de dragão, que a gente ficou esperando meio que a série inteira para ver isso, mas não teve, e aqui eles corrigiram esse erro. Os dragões lutam e lutam durante o dia, mas a gente já vai chegar lá, tá? Então já fiquem ligeiros aí que esse episódio teve as
tão sonhadas batalhas de dragão contra dragão. E é legal que eu lembro que quando a gente lia os livros, né, eu e a Flávia, a gente lia os livros e falava aqui episódio, capítulo a capítulo, a gente sempre comentava, cara, imagina quando essa batalha for adaptada Sim. para o audiovisual. E agora nós finalmente vimos isso, finalmente. Passou assim vários anos, mas finalmente nós fomos presenteados com uma bela de uma batalha de dragão contra dragão. Nossa, como o tempo passa. E como uma não leitora do livro, que eu adoro enfatizar a cada 5 minutos em todo episódio, quero deixar aqui a minha indignação, pois ontem à noite não tive a oportunidade de ver o episódio em tempo real, evitando, né, os spoilers a todo custo, nem entrei no Twitter. E o que me acontece nessa segunda-feira? Traída pela minha própria conterrânea. Flávia me posta um big do spoiler. E assim, gente, a gente tá falando de Casa do Dragão, todo mundo sabe que geralzão morre, né? Só que assim, o quando fica meio ambíguo para alguns personagens. Então, quando eu tomei na cara o spoiler da personagem importante que morria esse episódio, eu fiquei, não, isso, que ódio. Então, se vocês, meus colegas que não conhecem a história toda da dança dos dragões, tem que ir batalhar toda semana pra fugir dessas situações, né? Não entrem na internet até ver o episódio, porque você sempre vai pegar um spoiler. Obrigada, Flávia, pela cortesia, inclusive. De nada. Né, eu já sabia, na época lá de Game of Thrones, mas eu não esperava isso de você, Flávia. Mas, enfim, o episódio, fora isso, eu ainda tive, graças aos deuses, eu tive margem ainda pra me surpreender, porque aconteceu muita coisa bacana. Eu gostei do ritmo do episódio. Finalmente estou vendo, assim, sabe, o borbulhar da situação acontecendo, a situação ficando séria de fato. Mas eu vou ter que ser polêmica aqui com o Gesiel, eu não quero ser saudosista não, mas ainda falta... A Casa do Dragão não tem o molho que Game of Thrones tinha, assim, sei lá... Falta alguma coisa? Falta. Acho que Game of Thrones era novidade. Não, mas vem cá. Eu não falei em relação à narrativa. A narrativa de Game of Thrones ainda é muito melhor do que de A Casa do Dragão. Eu falei apenas uma indignação que eu como fã, né, acredito que vários outros tiveram, de que a gente ficou aguardando um tempão para ter batalha de dragão contra dragão, né, desde quando a Daenerys, os ovos de dragões eclodem ali, né, não sei exatamente falar essa palavra, mas na hora que nascem os dragõezinhos ali, a gente tem a promessa de que ela vai levar esses dragões pra Westeros e botar fogo em tudo, né? Então a gente fica sempre com aquela sensação, pô, vai ter batalha de dragão contra dragão e tudo mais. Ah, Gisele, mas eu não esperava isso de Game of Thrones. Nem eu, sinceramente. Não, a Daenerys, ela entregou, quer dizer, a Daenerys não, né? Os criadores de Game of Thrones entregaram muitos momentos épicos com os dragões. Sim, eu concordo. Mas dragão contra dragão, eu não esperava isso. Aquele final, assim, eu quero... Então, às vezes eu mas gosto quando de você... Mas qualquer pessoa, desculpa, gente, mas qualquer pessoa que quando o dragão dos mortos... eu esqueço o nome do dragão da Daenerys que morre e depois ele o Viserion. O Viserion, ele se reergue como um dragão morto. Não teve um fã que falou, putz, cara, agora a gente vai ter batalha de dragão contra dragão. Não, eu, como grande fã, não esperava essa batalha. Eu esperava a grande batalha dos outros com os vivos, né? Tipo, dos mortos com os vivos. Não, agora, mas quando ergue um dragão... Seria uma de dragão contra dragão. Um dragão, você falou assim, esse dragão vai lutar, a gente vai ver esse dragão lutando contra soldados. A gente não vai ver esse dragão não lutando com o dragão da Daenerys. Não, galera, eu imaginei, mas eu não botava expectativa também. Exato. Sorry, eu botei uma grande ramificação de fãs ainda também mais botou. Que a série já tava meio descarrilhada, então... Não, mas ela tava descarrilhada em relação a ritmo, mas em relação a episódios épicos, a série tava entregando dos melhores episódios. Até porque é nessa época que a gente tem a Batalha dos Bastardos, a gente tem o episódio A Longa Noite, que é um episódio muito frustrante, e a gente tem aquele episódio
episódio que eu não me lembro o nome dele, mas é um episódio que fez até eu virar uma chavinha, assim, que eu fiquei, caraca, Game of Thrones deixou de ser uma série muito boa e virou um cineminha, um filminho, cada episódio, cada semana tem um filme, que é aquele episódio que a gente sente frio assistindo, que quando eles vão lá pro norte e tem o primeiro confronto com os mortos, esse episódio ele dá uma virada, assim, na série, que torna a série mais épica, mais cinematográfica, vamos dizer assim. E aí é onde que depois, na sequência, a gente tem... A régua sobe muito e a gente tem um episódio atrás do outro que são extremamente bem produzidos, né? Grandes produções, assim. Vocês se lembram dessa fase, né? Só em questão de produção, mas narrativamente acho que nem toda melhor Não, narrativamente não. Narrativamente é a hora que a série se perde. Mas de episódios épicos, são os episódios mais épicos, galera. Agora, um problema que eu tenho reparado em A Casa do Dragão, em comparação com Game of Thrones, é em relação a ritmo de narrativa. Realmente, Game of Thrones, no final, entregava episódios muito grandes, e foi na época que teve um hype gigantesco, mas o fã raiz não é esse fã, porque o fã raiz ele já gostava de Game of Thrones muito antes disso. O fã de Game of Thrones nunca foi fã de episódios extremamente bem produzidos em questão de valor de produção, efeitos de CGI, não ação frenética, não era sobre isso que a gente assistia, não era para isso que a gente assistia a série. A gente assistia a série, né? Nós fomos pegos eu vou falar a minha opinião e vou falar também o que eu já li, o que eu já vi de fórum, de grupos, e né, constantes comentários na internet, e memes e tudo mais, né? Mas eu vou falar pra vocês. Eu lembro de quando eu assisti o primeiro episódio de Game of Thrones, eu assisti porque tava rolando um burburinho da série nova da HBO. E eu assisti o primeiro episódio, eu vi que era uma série com Sean Bean, que é um ator que eu gosto muito, desde O Senhor dos Anéis e tal. E eu tava assistindo a série, eu tava achando a série, tipo, tá, ok. Ai, nossa, vamos lá, né, vamos lá. Não tá tão legal, mas vamos continuar. E aquele ritmo lá e tal, mais lento. E aí, no final do episódio, tem uma grande reviravolta. E aí, eu fiquei, mano, calma assim, os irmãos estão se pegando. E aí o Jaime empurra o Bran da janela e a hora ele cai, né? O episódio é ele caindo da torre bem na câmera. E aí quando acabou esse episódio eu falei, mano, what the fuck? E aí eu viciei logo no primeiro capítulo, por causa das reviravoltas. E A Casa do Dragão carece de reviravoltas. Galera, a gente tem muitas coisas, a gente às vezes fica até tipo, agora vai acontecer tal momento, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Mano, mas quando que você teve uma reviravolta surpreendente, assim, em A Casa do Dragão? Meio que não tem, a gente vai vendo os acontecimentos, que são muito divertidos, que são legais, mas são coisas assim meio que a gente já consegue prever, sabe? É meio previsível as coisas que acontecem em A Casa do Dragão. Mesmo depois que leu o livro, Gisele, você... Então, novamente, né, galera? O livro, ele é feito de uma coisa que a gente chama no cinema de bullet points, tá? A gente utiliza como se fosse um argumento, mas um argumento mais... É que não posso chamar de argumento, porque o argumento ele é mais descritivo. E a gente assiste ali, a gente lê os livros em formato de prosa, né? Então seria mais uma questão de bullet points. Bullet points no cinema, no audiovisual, são na verdade os pontos de virada, os acontecimentos principais que acontecem em cada cena. Então é isso que o showrunner tem uma participação extremamente importante. Então é o showrunner, juntamente com a sala de roteiro e os produtores, que decidem os principais bullet points. Eles decidem quais rumos que a série vai tomar. Então, vamos colocar ali, agora o Daemon vai ficar em Harrenhal e vai ter essas cenas e tudo mais. Beleza, isso é o que vai acontecer com o personagem. A Rhaenyra vai lá pra Porto Real e vai conversar com a Alicent, blá blá blá. Esses são os bullet points. Você percebe que são sentenças rápidas, né? Sem detalhes. Na sala de roteiro é onde eles vão colocar todos os detalhes, né? Então vou colocar os diálogos, as ações e tudo mais, tá? Então,
o livro do George R. Martin, que dá, né, que serve como base para a série, para o enredo da série, ele é, na verdade, uma sequência de bullet points. Então ele vai passando para você os rumos de cada personagem, mas não tem diálogo, não tem descrições mais detalhadas de cenas, não tem descrições mais detalhadas de ações, e ele ainda deixa um pouquinho mais complexo, porque ele ainda é dúbio, né? Então, como a gente falou no episódio passado, as histórias elas são contadas por meio de vários oradores diferentes, com opiniões diferentes e descrições diferentes. Então é uma narrativa não confiável. A gente nunca sabe exatamente o que de fato aconteceu, são apenas rumores, né? Ou seja, a gente pega... os roteiros são baseados nas fofocas de Westeros, né? Então isso é muito complexo para você adaptar. E aí, essa adaptação, ela pode sim ser repleta de reviravoltas. Até porque quem lê os livros de Game of Thrones, né, a Canção do Gelo e do Fogo, você é extremamente surpreendido com a narrativa, porque ela é repleta de reviravoltas, mas quando você assiste a série, mesmo que você já tenha lido os livros, você se empolga com as reviravoltas, porque elas são bem articuladas. Em A Casa do Dragão, a gente não tem muitas reviravoltas. É uma reviravolta ou outra. Nós não somos condicionados a receber grandes surpresas, como éramos em Game of Thrones. Galera, vocês lembram quando tem a cena do Tyrion na taverna com a... Como é que é o nome dela, gente? Que era o arco mais chato do primeiro livro, na minha opinião. A mãe dos Stark lá... A Catelyn, exatamente. Tipo, é que quando eu li o primeiro livro e chegava no ponto de vista dela, eu já ficava, que saco. Mas tem uma cena que é muito boa na série e muito boa nos livros, que é quando ela tá numa taverna e ela, né, o Tyrion tá lá sem entender nada, né? E aí ela acha que o Tyrion foi o responsável pelo ataque ao Bran, e ela reclama ali fidelidade aos vassalos que estão ali na taverna, e todos eles declaram fidelidade a ela, e não aos Lannister, que eram, né, de fato ali a família mais próxima da realeza. E aí todo mundo puxa a espada e aponta pro Tyrion. Aquela cena no livro é muito bem feita, e na série é muito bem adaptada. Eles têm algumas mudancinhas ali de alguma coisa ou outra, mas a intenção da cena é perfeita, de acordo com o livro. Em A Casa do Dragão, o fato de não termos isso nos livros acaba afetando a série em alguns momentos. Parece que rola um certo medo de criar reviravoltas. Eu não sei explicar, assim, é mais uma coisa, uma opção narrativa, uma escolha narrativa que às vezes, em alguns momentos, não me empolga tanto. Galera... Eu entendo o que você quer dizer, porque assim, desculpa te interromper, mas parece que eles estão com medo de sujar as mãos. Em Game of Thrones, por mais que eles não mostrassem a natureza horrorosa de cada personagem igual nos livros, eles souberam adaptar, pegar os bullet points que você falou, e souberam criar um elemento surpresa para algumas situações, né? Exatamente. Então eu acho que o diferencial de Game of Thrones é isso. Eles não tinham medo de mostrar a verdade nua e crua, em certos casos. Ou, tipo assim, porque não tinha um protagonista solidificado, né? Igual aqui em A Casa do Dragão, parece que eles estabeleceram a Rhaenyra como protagonista única e central. Então eles estão com medo, estão cheios de dedos para fazer a Rhaenyra assumir certas escolhas ou certos comportamentos, e até mesmo a Alicent, porque ela é protagonista. Agora em Game of Thrones ninguém era protagonista, então qualquer um poderia ser um personagem ambíguo, de moral duvidosa, sabe? Essa é a sensação que eu tô sentindo. Mas eu acho que nesse aspecto que você falou, tá mais relacionado a torcida que a gente vai torcer, né? A geração de empatia por parte do espectador. E apesar de Game of Thrones não contar com um protagonista
estabelecido, ele conta com alguns protagonistas, né? Se a gente for analisar o que é um protagonista, para que serve um protagonista, isso está sendo um problema também em A Casa do Dragão, tá? Que não necessariamente era um problema em Game of Thrones. Quando a gente fala, nós não temos um protagonista pré-definido, é porque é uma história que ela conta com mais de um protagonista. Não é que ela não tem um protagonista. Ela tem protagonista, mas ela tem protagonistas. Existem mais de um protagonista. O que é um protagonista? O protagonista, ele é um dos principais responsáveis pela movimentação da trama. Quando a gente assiste um filme ou uma série em que o protagonista é só reativo, ele não tem poder de influência na narrativa, a gente geralmente tende a não gostar desse protagonista. É um protagonista fraco, porque ele não exerce influência na trama. Nada do que ele faz é de fato relevante para os outros personagens e para a trama em si. Ele apenas reage ao que a trama, ao que cai no colo dele. E isso aí muitas vezes é um protagonista sem graça, tá? Em Game of Thrones, a gente tem alguns protagonistas. Se você pegar para analisar a série, cada temporada, né, isso muda, os protagonistas acabam mudando, até porque muitos deles morrem. Mas se você pegar ali a série, se você colocar na balança, quem são os personagens que têm maior relevância na trama? Não os únicos que têm relevância, mas os que têm mais relevância na trama. Quem faz os episódios se moverem? Cara, é o Ned Stark, é a Cersei, é o Jon no núcleo dele. A Daenerys. A Daenerys, né? No caso dela, não é só a Daenerys, mas também o irmão dela, que agora eu esqueci o nome. O irmão da Daenerys, Viserys? Viserys, né? Ele tem bastante influência, pelo menos na primeira temporada, ele tem muita influência na narrativa, né? Ele influencia até várias ações do Khal Drogo, até que ele é morto de uma forma genial, mas enfim, a gente percebe, a gente consegue identificar em sentido narrativo a existência de vários protagonistas. Mas aí que tá, os protagonistas vão mudando, Clesiel. Não, sim, mas cada temporada sempre tem um antagonista. Exatamente, mas cada temporada tem os seus protagonistas. A gente não pode chegar aqui e falar, não temos protagonistas definidos. A gente não tem protagonista definido na série, assim como é nos livros. Nos livros a gente não tem um protagonista que seja pré-definido na série de livros, mas cada livro nós temos protagonistas. Esses protagonistas muitas vezes eles até morrem, mas eles são protagonistas. Eles fazem a trama, a roda da trama girar, entendeu? E aqui em Game of Thrones é assim, galera, quando eu não tenho um protagonista, a minha obra audiovisual ela acaba se tornando meio chata, porque ela não faz muito sentido narrativo. Eu não tenho um conflito pré-definido e eu não tenho personagens para que eu gere identificação. Então, para que a obra fique legal, fique divertida, eu preciso desses elementos. Isso aí é o que vai me auxiliar na contagem da história. Eu tenho que torcer para um protagonista, tá? Então, assim, a série tem vários protagonistas. E hoje em dia, se a gente colocar no papel, o protagonista ele não é privilegiado apenas pelo texto, mas ele é privilegiado também até pela forma como a câmera aborda esse personagem. Se você pegar e analisar os frames de personagens secundários, eles são filmados de forma diferente do que são os protagonistas. Tá? O protagonista geralmente ele tem mais close, ele é filmado muitas vezes de baixo para cima, ele tem planos mais épicos, porque ele é um protagonista. Então a câmera precisa definir que esse cara é protagonista. E naturalmente o texto também vai definir que esse cara é mais protagonista em relação a personagens secundários. Então se você pegar a Casa do Dragão, a gente tem ali um protagonismo óbvio na Rhaenyra, a gente tem um protagonismo óbvio na Alicent, no Aegon, no Aemond e no Daemon. Esses são os protagonistas. E agora, né, nessa temporada, não na temporada anterior, não, mas nessa temporada nós temos um protagonismo também em Criston Cole. Isso eu tô falando em sentido narrativo, de texto. São os personagens que mais têm movido a trama, são os personagens que movem a trama desde o primeiro episódio e vão mover até o último episódio.
tá? A menos que algum deles morra antes de acabar essa temporada. Mas isso é uma questão de até contratual. Quando o ator ele assina para ser um protagonista, ele tem um contrato diferenciado, tá? Então, enfim, eu tô colocando parte técnica de produção, mas também já misturando a parte técnica de realização. Então, esses são os protagonistas óbvios da série. Outros personagens também têm importância, também têm relevância na trama, mas não são protagonistas. Fez sentido ou eu não soube me explicar corretamente? Soube sim. Pra quem não lembra, Gesiel é diretor, é cineasta e também é roteirista, portanto ele tem esses conhecimentos técnicos, ele fala com conhecimento, mas eu devo dizer que eu, como uma leiga nessa parte aí, eu tenho pra mim que a série tá perfeita, e a única coisa que eu concordo é que no dois episódios anteriores, né? O segundo episódio devia ter terminado com a luta dos gêmeos. Então, mas só isso. Tirando isso, eu acho que tá perfeito. Exatamente. Então vamos lá. Por que eu acho que a série não está perfeita? Tá? E aí eu gostaria até que vocês contra-argumentassem ou argumentassem em relação ao meu ponto, tá? Ao que tem me incomodado em alguns momentos, tá? Tem muitas coisas muito interessantes que tem acontecido. Eu acho que alguns arcos de personagens estão muito legais. Por exemplo, o arco da Rhaenyra tá muito interessante. Até o arco da Alicent tá muito legal. E eu quero comentar uma parada hoje, mais uma correlação entre Alicent e Rhaenyra, que eu achei genial da série. Que talvez faltou até nos livros, mas eu achei que ficou muito legal. Mas tem alguns protagonistas que estão perdidos. Por exemplo, galera, qual o avanço que o Daemon teve na trama nesse episódio? Qual o avanço ele na continua trama? Lá em Harrenhal. Ele fez exatamente. Ele ficou em Harrenhal, flertando com a bruxa e tendo visões estranhas. Ele fez exatamente o que ele fez no episódio passado. As mesmas reuniões que ele tem lá, ele não avançou em nada. Então, quando você percebe isso, você percebe que existem cenas que são, inclusive, cenas bastante demoradas, que não agregam em nada com a trama. E, cara, no audiovisual, se a cena não agrega com a trama, você corta ou você reduz ela drasticamente. Mas não, a gente tem um monte de cena, a gente tem uma grande minutagem do episódio, que é o Daemon moscando, o Daemon sonhando, o Daemon conversando lá com a feiticeira, que vai ser uma personagem importante, mas é ele lá. E a gente já entendeu o que eles estão querendo passar. Porém, você resolve isso com um episódio, você não resolve isso em 5. Sabe? A impressão que dá é que não se sabe o que fazer com o Daemon. E aí fala assim, já que a gente não sabe o que fazer com ele, vamos fazer ele ficar aqui enchendo linguiça. E aí consome tempo precioso do episódio, que daria para fazer várias outras tramas até mais desenvolvidas e mais interessantes. Entendeu? Então, nesses aspectos é que, na minha opinião, a série dá uma enroscada. Tá? Agora, elementos que eu gostei bastante, a batalha. A batalha para mim foi surreal, mas antes da batalha, a preparação para ela. Então, a gente viu que no episódio anterior, o Aemond se ergue ali mesmo nu, muito mais confortável consigo mesmo, muito mais monarca do que o Aegon, todo envolto em sua armadura. Ele todo empiriquitado, ele não era tão realesco, né? Não sei se essa palavra existe, quanto o irmão dele. E nesse episódio a gente vê isso refletido na tela. Que a tensão Aemon construída entre eles no episódio anterior foi consumada nesse. Foi decisiva. Exatamente, foi consumada nesse episódio, foi concluída, né? E você percebe que o Aemond é muito mais rei e muito mais sábio do que o Aegon. Galera, o Aegon não é sábio. Mais competente. E muito mais competente. E gente, muito mais sábio. Eu perdi tudo naquela cena do conselho. Em que, tipo assim, o Aegon, eu não sei o que se passa na cabeça dele, né? Porque eu não sei o que ele pensa no dia a dia e como ele chegou até aqui. Porque o menino
achou que só ia botar a coroa na cabeça, ia falar uma vírgula e todo mundo ia obedecer ele. Ele não tem a menor noção de nada, nem da realidade dele, nem da realidade externa. Ele é um palerma, literalmente. Por isso quando- que uma das minhas cenas favoritas... Peraí, Quando lá, desculpa te interromper. Mas foi exatamente por isso que eu amei a cena da conversa dele com a Alicent. Exato, é isso Ela que eu ia dá chegar uma aí. Eu ia nele. chegar aí. Que foi E sensacional. ela Quando você acha fala, que né? só por... Colocar uma coroa na cabeça não te deixa mais sábio, né? Isso. Isso. Mas antes disso, no conselho, quando ele foi dar um piqui, o Aemon ainda teve a consideração de falar alto valeriano com ele para questionar aquilo que ele estava tentando fazer, né, na reunião. E nem alto valeriano o imbecil sabia falar direito. Eu penso, gente, Ele falou em existe alto alguma valoriano pra coisa não que- constranger, né? Pra ser mas uma o Aegon linguagem nem que fosse um momento em que sabia só os falar dois alto. entendessem. Tanto que não fez sentido o que ele falou, né? Uhum. O que ele respondeu. Eu fiquei pensando, gente, existe alguma coisa em que o Aegon é bom? Porque, assim, eu acho que o que dá uma nuance em algum personagem, né? Eu não sei como eu me sinto com relação ao Aegon. Sinceramente, eu não sei se eu consigo desgostar dele. Gostar é impossível, né? Mas tem certos personagens que você não odeia desgosta. ele, né? Mas tem certos personagens que você desgosta por causa de uma característica muito marcante neles, tipo a crueldade do Joffrey, o sadismo do Ramsay. Você sabe por que A você chatice odeia eles. do Sir Kristen Cole. O incel. Eu acho muito Kristen Cole. engraçado que eu vi um meme hoje que, tipo... Aí... Sir Kristen Cole apenas existindo. Aí todo... Tipo, aí aquela cara de nojinho do Tony Stark, sabe? Virando os olhos. Pois é. Então, o Aegon, eu não sei... Ora, eu não sei se eu sinto pena dele, se eu sinto ranço dele, mas é um cara completamente sem personalidade, sem propósito, sem foco, né? Então eu tô achando esse trajeto dele fascinante de se acompanhar. Porque você vê, ele não chega nem a ser medíocre, porque uma pessoa medíocre ainda assim tem um conhecimentozinho básico, medíocre em alguma coisa. O Aegon não tem conhecimento de nada. Então como é que é? Tipo, você fica assim, né? Tipo, perdida no rolê junto com ele. Tipo, esse é um personagem que não faz o menor sentido, gente. Pois é, por isso que eu amei a Alicent nesse episódio. E ela fala, você deve fazer o que todo mundo espera que você faça. Nada. Ai, meu Deus, eu amei isso. Isso me lembrou muito uma situação, mas eu não vou levantar esse debate aqui, porque é meio, enfim, tá além, né, do tema. Mas foi isso. E é interessante também ver o desenvolvimento da Alicent, né? Que no episódio anterior e nos episódios anteriores, ela vivia bastante um dilema de, não, porque eu sou uma pessoa religiosa e a morte do bebê foi por minha culpa e tudo mais. E a gente precisa lembrar que na temporada anterior, quando a Rhaenyra teve ali o momento de putaria, a Alicent foi uma das primeiras a julgar ela. Nossa, como assim? Você tá aí usando... Você lembra o nome, Flávia? Agora eu me lembrei daquele remédio que os mestres aplicavam nas mulheres para abortar. O nome do remédio específico não lembro não, eu lembro do veneno só. Veneno? Que usava pra matar. Lágrima de lis. Não, mas esse aí eu não lembro não. Mas tinha os mestres e as curandeiras, eles iam pro mato pegar... Calma aí que nós vamos descobrir agora. Aqui, o chá da lua. O chá da lua. Chá da lua, naturalmente, porque ele tem a ver ali com o período da lua que tem a menstruação, né? Então é o chá que faz a menstruação descer. É o famoso pílula do dia seguinte, que eles tomavam lá em A Canção do Gelo e do Fogo. Enfim, e aí a gente vê que então a Alicent, né, no momento que os mestres têm que correr ali na surdina para conseguir o chá da lua para a Rhaenyra, a Alicent é uma das que fica julgando ela. Nossa, como que você foi capaz de fazer isso? Que não sei o que, você é uma piranha. E hoje
o que a gente vê a Alicent ali toda passando mal, com a mãozinha na barriga, porque a Marvada engravidou do Sir Criston Cole e teve que tomar ali o chá da lua para se livrar, para fazer um aborto dessa criança indesejada. Você vê, né? O Criston Cole tem um caráter tão incontestável que ninguém quer ser mãe dos filhos dele. Mas a gente caga pro Criston Cole, A questão é mais a como a gente vê, não, que eu é acho que eu legal. achei uma coincidência divertida. O que eu acho legal é o lance da correlação entre as duas personagens, né? Mostrando como as duas são ali parecidas, né? Como elas são faces de um mesmo dado ali, de uma mesma situação, né? Elas só se diferem por causa das questões ali, das decisões, né? E das questões que aconteceram com elas. Mas é interessante ver que em um momento a Alicent é a que prega contra e critica, e depois ela vai ali no ápice da hipocrisia e comete exatamente o mesmo delito. Mas antes da gente passar, posso comentar uma situação interessante nessa cena? O Sir Larys, pé torto, ele sabe exatamente a hora que abordar a Alicent, né? Ele pega ela nos momentos de maior vulnerabilidade e, assim, eu vejo no Larys, assim, as conversas dele com a Alicent, um resquício daquilo que foi as dinâmicas entre conversas do Mindinho, do Lord Varys, sabe? Ele é aquele personagem que fica assim na surdina, usando palavras com códigos, e ele usa... Desculpa, deixa eu reformular. Ele usa um jogo de palavras, né, para manipular as pessoas ao redor, e por mais que ele seja, enfim, deficiente físico, ele não deixa de ser ameaçador em nenhum momento, com aquela voz aveludada dele, mansa e tal. Então, e a Alicent já sacou que ela não pode mexer com ele. Ai, gente, eu tô construindo meu raciocínio aqui, peraí. Sabe uma coisa que eu gosto em Game of Thrones, em A Casa do Dragão? Inclusive, meio que puxando aí um gancho dessa conversa, desse diálogo, é a forma peculiar que eles utilizam para se ofender nesse cenário, né? Então eles usam um português, né? No caso deles, um inglês, né? Mas eles utilizam ali um linguajar rebuscado para ofender, sempre de uma forma de morde-a-sopra, do tipo, pô, será que ela me ofendeu? Será que não? Então eu acho isso muito legal, é uma das coisas assim que muito me agradam aí na narrativa. Pois é. E o Sir Larys meio que jogou uma indireta pra Alicent, eu não sei se vocês perceberam, ele falou várias, assim, né? Várias indiretas. Você não está como você estava antigamente. Eu pensando, é sério isso? É sério que ele tá esperando que ela mostre o pé pra ele agora? Não, mas eu acho que não foi nesse sentido. Foi que ela tava estranha ali e tudo mais. E aí ela joga, ó, dá um caosinho, né? Mas é muito bacana que na hora que ela fala, né? Ah, eu tô passando mal por causa de uma... Nossa, esse diálogo foi muito bem escrito, galera. Muito bem escrito. E ela fala, é por causa de uma torta de lampreia. Eu não posso ficar comendo isso porque eu passo mal. Não, eu tô falando depois, e aí ele durante fala, a conversa. Quer dizer. Durante a conversa. Não, mas só puxando esse diálogo aí. E aí ele fala, mas... tipo... Né, eu não lembro exatamente como ele fala. Tem que controlar os nossos apetites. Você precisa controlar esse seu apetite, né, esse desejo seu aí. Não, ele não falou isso não. Ele disse que nossos impulsos, a gente deve se entregar aos nossos prazeres, que faz mal ficar reprimindo. Foi isso que ele disse, eu pensei. Exatamente. Mas tipo assim, eu tô ligado o que você fez, eu tô ligado o que você, né, cedeu aí no prazer aí. Então eu achei muito legal a sutileza desses diálogos. Com certeza. Esse episódio eu achei muito especial, principalmente na hora que dá o start da guerra, que é quando o Jace vai conversar com a Rhaenyra e ela começa a contar a história pra ele, né, da mesma forma que o Viserys contou pra ela sobre a canção do Gelo e do Fogo.
E ao mesmo tempo, enquanto ela fala, fica mostrando as cenas, né? Da Rhaenys se preparando com a Meleys e do Aegon se preparando com o Sunfyre. Nossa, gente, essa cena foi muito linda. Foi muito linda. E aí dá o start pra começar a guerra. O que vocês acharam, gente? Uma batalhazinha que era de um castelo menor se tornar esse grande pontapé inicial aí. Nossa! Da guerra. Não foi sensacional? Era isso que eu ia falar. Tanto esforço por causa de um castelo pequeno. Mas eu ia criticar a Rhaenyra, gente. A Rhaenyra tá uma pamonha. É outra personagem que até agora eu não vi muita evolução dela, não. E a gente já tá indo pro 5º episódio. Eu acho que é o seguinte. A Rhaenyra, eu gostei do discurso dela agora. É um discurso muito mais eloquente do que o discurso da Alicent, porque a Alicent, ela deixou bem claro nesse episódio que, né, então a gente vê ali que ela estava estudando ali a história para ver se fazia sentido o argumento que a Rhaenyra jogou na conversa das duas, e ela realmente percebeu que isso que ela tá errada na guerra. E aí na conversa ali ela fala, não importa a verdade, o importante é quem vai vencer essa batalha, né? E aí a Rhaenyra, ela mostra que em todo momento, o que ela tá querendo? Ela não tá querendo a guerra, ela tá querendo a preservação dos entes queridos dela. E ela sabe que nessa batalha, mesmo quem vencer, isso é a Alicent mostrando que ela realmente tem preparo ali para gestão, né? Preparo ali para assumir o trono. Porque ela é bastante sábia, ela tem muita noção ali da monarquia, de política, né? Dos trâmites e tal. E ela fala, mesmo quem vencer, mesmo na vitória, vai ser uma derrota. Por quê? Porque você pode até vencer, mas você vai sacrificar muitas pessoas importantes no caminho. Então e ela deixa bem claro no conselho, ela fala, não confunda a minha relutância em atacar, relutância em me entregar para a guerra com fraqueza. Né? Eu não estou sendo fraca, eu estou sendo sábia. E aí nesse momento, ela né, tá sendo Viserys. E aí nesse momento ela deixa bem claro, mano, agora não tem o que fazer, agora é porrada, agora vai ser porrada mesmo. E aí, né, ela tem toda aquela questão de que ela até se oferece ali pra ela aí, né, precisa mandar um dragão, até porque agora, independente de qual castelo, qual ponto geográfico que eles vão tentar preservar ou trazer pro lado deles, vai ter conflito de dragão contra dragão. E aí ela precisa mandar um dragão lá, porque ela sabe que haverão dragões ali em algum momento ali. E é onde acontece vamos nos aproximando para ter o embate ali final dessa guerra, que foi muito legal. Foi. E você vê a diferença dela pro Aegon, né? Porque ela, mesmo se oferecendo pra ir, ela já foi convencida pelo conselho de, não, você é importante aqui, você não pode se arriscar. E o Aegon teve esse mesmo conselho, mas ele, como é impulsivo, como é despreparado, como é menos que medíocre, como a Lainara disse, né? Depois da bronca que a mãe deu, resolveu lá, né? Eu vou sim, porque eu tenho que mostrar que eu sou homem que nem meu irmão, que eu tenho que ser respeitado como rei e tal, não sei o que eu consigo. E foi lá e deu no que deu. E ainda por cima destruiu o Sunfyre, que é tão lindo. Gente, eu fiquei muito triste com os dragõezinhos, sério. Engraçado que a gente sofre com o dragão, mas não sofre com o Aegon. Até uma questão pra falar aí dos dragões, gente. Todo mundo elogiou a cena lá, né? Dele se preparando pra batalha, né? Da Rhaenys com a Meleys e do Aegon com o Sunfyre. E a cena duelo da Sunfyre com o Aegon realmente foi uma cena bonita. Só que eu tenho uma ressalva. Duelo entre os dragões com os seus montadores. Cara, esse elo só é forte porque eles são da nobreza, porque os montadores não passam tanto tempo assim com seus dragões. Então é tipo assim, tem lá os domadores que passam mais tempo com os dragões, diariamente, cuidando, provendo, alimentando. Aí eles têm um elo com uma pessoa que eles mal veem, sabe? Isso sempre me incomodou um pouco no universo de Gelo e Fogo. Esse elo inquebrável com uma pessoa que você nem vê.
Tipo, quando a Helena tava em destaque, o povo fala, não, o elo da Helena com a Dreamfire é um dos mais fortes. Eu, como? Por quê? A Helena ao menos voa na Dreamfire pra ter esse elo todo, gente? Pelo amor de Deus, você nem convive com seu dragão o suficiente pra ele te chamar. Então por que ele te chama? Só porque você Não, mas Targaryen? eu entendi eu entendi o seu problema, mas a questão é que aí a gente tem que assumir o seguinte, e é uma das coisas que eu acho bastante legal, assim, desde Game of Thrones, e eu acho que se estende ali pra Casa do Dragão, que é o elemento mágico, o elemento sobrenatural, o elemento que a gente para um pouco de pensar nele matematicamente e começa a entender ele de uma forma mais sobrenatural e mais poética. Então, quando a gente analisa a história Targaryen, a gente vê que os Targaryen, eles têm como se fosse um sangue que deriva dos dragões. Então é uma coisa meio que como se o sangue deles contivesse magia nesse sangue. Então esse elo dragão e cavaleiro, ele não é um elo semelhante aos elos que a gente conhece, né? Por exemplo, de um cavaleiro com seu cavalo, com sua montaria, que é um elo de convivência, é um elo de empatia. No caso dos dragões, não é bem assim. É só você parar e pensar como que um ser humano frágil vai conseguir domar um dragão gigante que pode acabar com ele em um piscar de olhos. Não faz sentido. Mas mesmo assim, os montadores de dragão com esse elo mágico, eles são capazes de montar. Aí pode alguém chegar em mim e falar assim, é a mesma coisa do elefante. Se você domar o elefante, o leão, desde que ele é filhotinho, né, bate nele e tal, e cuida, e manda ele, ensina ele a obedecer a regra desde filhote, ele vai ser obediente para você o resto da vida. Isso pensando em um animal. Quando a gente fala de dragões, isso não faz o menor sentido, porque a Vhagar, ela já era muito velha quando o Aemond foi tentar domar ela, e mesmo assim ele domou. Tem a ver com a força física dele? Não. Tem a ver com o espírito dele, a tenacidade dele e também a herança biológica dele. Então, é uma coisa que não dá pra gente pensar racionalmente, matematicamente, porque não é um elemento matemático, não é um elemento racional. É um elemento sobrenatural, um elemento mágico. É o núcleo da magia ali de Game of Thrones, da Canção do Gelo e do Fogo. Tem que ser bem mágico mesmo, porque o espírito do Aegon é podre. Mas se você olhar pra história ainda, lá em Nara, você vai perceber que os Targaryen lá em Valíria, antes da queda de Valíria, nem eram dos mais nobres. Eles são os maiorais agora porque todo mundo lá de Valíria morreu. Valíria foi destruída e eles foram os únicos que sobreviveram, mas eles nem eram dos mais nobres. Imagina os mais ver nobres. Também que Isso, e pra você ver também que não tem tanto a ver com nobreza, a gente vai ver agora a questão das sementes também. Agora mais pra frente na série, né? Então isso não tem a ver muito não. Outra coisa que eu tô achando palhaçada é a internet jogando hate na dragoa velhota mais poderosa de todas, que é a Vhagar. Não falem mal da Vhagar, não falem Gente, mal da Vhagar. A Vhagar não falem mal dos dragões. É uma criatura fenomenal. E o seu montador mesmo com sua administrá-la papadona muito bem, né? Então o povo fala, ai, Vhagar, velha desgraçada e tal. Gente, como se a culpa fosse dela que a guerra tá acontecendo, né? A culpa é dela de ter escolhido o cavaleiro, né? A Vhagar escolhe o cavaleiro muito ruim. Ela era dragão da Visenya. Aí o mamá lá do Aegon Conquistador e agora do Aemond. Não, bem que ela foi da Lena, né? E a Lena era legal. Tem nada a ver, não. Tem mais a ver com tenacidade do que personalidade, né? Não é porque uma pessoa tem uma personalidade boa que ela vai ser montadora de um dragão bom. Tem mais a ver com esforço, né? Tem muitas pessoas que são desgraçadas, mas tem uma tenacidade gigantesca, né? A gente consegue ver na vida real, fazer um paralelo com a vida real. Quantas pessoas são extremamente inteligentes, talentosas e esforçadas e utilizam esses dons, essas habilidades para aplicar golpes em outras pessoas, né? Então, acho que tá mais nesse lugar aí. Mas, bom, o Gesiel tinha comentado nos episódios anteriores que o pessoal estava guardando dinheiro para investir nessas cenas de guerra entre dragões. Gesiel, você acha que valeu a pena? Porque eu achei a cena incrível.
Valeu a pena, mas agora a gente tem que começar eu acho que os realizadores precisam começar a tomar um certo cuidado, tá, com a série. Por quê? Muitos fãs que vieram ali de Game of Thrones estão acostumados, né? Uma parcela dos fãs estão acostumados ali às maquinações políticas, às cenas ali mais lentas de maquinações políticas. Ok. E muitos fãs que vieram ali no final, né? Começaram a curtir Game of Thrones ali no final, eles querem cenas épicas, tá? Eu particularmente adoro as cenas épicas, mas eu gosto das maquinações políticas mais antigamente, que tinha mais reviravolta, tinha mais tensão. Hoje em dia eu percebo que em alguns momentos as cenas de política estão um pouquinho enfadonhas. As cenas dos conselhos mesmo. Em vários momentos você fica, cara, que cena chata, que sabe, não faz tanto, não tá divertido, não tá cool, né? Então eu acho que até pra série poder se manter, continuar sendo relevante, que eu acho que ela funciona muito, né? Uma série desse tamanho, ela precisa gerar comoção na internet, precisa gerar burburinho semana a semana, e precisa sim que a galera fique soltando memes e spoilers durante a semana toda. Então eu acho que isso torna a série relevante, e ela justifica ali que ela seja produzida com o valor de produção que ela é produzida, tá? Mas eu acho que tem que ter uma certa atenção nessas cenas de maquinações políticas e tentar trazer de volta aquele clima legal de mais espionagem, mais tipo, vamos falar baixo pra ninguém ouvir, vamos fazer tal coisa pra, né, traições, tudo mais que era em Game of Thrones. Porém, voltando aí agora a essa parte mais cinematográfica, né, mais cara, com valor de produção mais caro, eu acho que valeu super a pena. Como eu falei no começo do episódio, né, no nosso episódio aqui, era isso que eu, como fã de Luta de Dragão, tava esperando, que eram lutas de dragões na luz do dia, bem iluminada, pra gente ver os dragões, pra gente ver o que tá acontecendo. Então eu acho que nisso a série logrou muito êxito, eu acho que ela foi sensacional nesse aspecto. As batalhas estão muito bem realizadas, é muito realista, é muito interessante a gente poder imaginar como né, e poder visualizar ali na tela de uma forma realista como seria uma batalha se os dragões realmente existissem. Então a gente vê o desgaste, o esforço do montador, a gente vê que quando dá um abalo no dragão, como que o cara tem que ficar ali desesperado para não cair, né, o sacolejo que tem ali, eu acho isso muito legal. E uma parada muito bacana também é que quando a Rhaenys perde a luta, né, lembrando que foi uma luta muito bem produzida, muito bem coreografada, né, a Veigar ali, as batalhas, a Meleys, mesmo o Sunfire, mesmo perdendo a luta pra Meleys, ele batendo a garra ali, cortando ali, eu achei que isso aí foi sensacional, as mordidas de dragão, as baforadas, eu acho que isso aí foi muito imaginativo, muito visual, muito legal, e uma questão também, né, de que, tipo, quando a Rhaenys, a Meleys é mordida ali na garganta, no ponto vital, e a gente vê até o brilhinho do olho dela ali se esvaindo, né, morrendo a dragão, a gente vê que a Rhaenys, tipo, mano, acabou, né, eu não estou ferida, mas, tipo, não tem o que eu fazer, meu dragão vai cair, eu vou me esborrachar lá embaixo. Então ela até desiste, né, tipo, ela se entrega ali abraçando a morte, né? Então eu acho que é o que não tem que fazer, né? Você tá ali, pô, meu dragão morreu, velho, agora é morrer, né? Não tem mais o que fazer. Então eu achei que isso foi sensacional, e a gente percebe também que nem toda batalha de dragão acaba em morte, né? A gente vê ali que o Aegon, apesar de que talvez algumas pessoas que não leram o livro estejam curiosas, tipo, será que morreu, será que não morreu? A gente que lê o livro sabe que o Aegon não morre, então ele vai ficar muito zoado ali, ele vai ficar todo queimado, todo desfigurado. Nossa, foi pior que morrer. Pior que morrer, ele vai perder ali as pernas dele vão ficar totalmente destruídas, né? É como se os ossos todos quebrados ali e tal. E
para quem acha que o Aegon vai perder relevância, porque agora a gente sabe que quem assumiu o trono, quem vai assumir o trono, naturalmente é o Aemond, né? Então ele faz de tudo ali, a série até deixou claro, no livro não fica muito claro, mas a série até deixou claro ali que ele teve uma influência grande ali no ferimento do Aegon, né? A baforada meio que pega nele. Ficou claro que ele quis matar o Aegon, e no final ele vai indo com a espada ali pra dar o golpe de misericórdia e o Sir Criston Cole que impede, né, a morte do Aegon. Mas a gente acha que, pra quem acha que esse personagem perdeu a relevância e não vai aparecer mais, estão muito enganados, meus amigos. Muito enganados. Inclusive, esse personagem a ainda vai reputação ter... dele e da Rhaenyra estão sendo construídos só na fofoca e nas estratégias que seus conselhos estão usando, né? Porque, né, já no teaser do próximo episódio falam que foi o Aegon que matou a Malice e a Rhaenyra ganhando a reputação de cruel, sendo que a Rhaenyra não tá fazendo nada e o Aegon faz menos ainda, então eles só estão ganhando reputação assim, né? Isso aí foi uma manobra política, né? Isso é uma manobra política. Isso é uma manobra política. Por quê? Quando você coloca que o Aegon foi o responsável pela morte da Meleys, né? E ele acaba saindo ferido ali e tudo mais, você também dá uma certa propaganda ali para você até fortalecer o reino, né? Então, tipo, cara, olha que propaganda. A Rhaenyra usou de má fé, atacou com dragões, o Aegon conseguiu derrotar a Rhaenys, né, matou o dragão dela, acabou ferido, mas saiu vivo, e o Aemond chegou ali para dar o suporte, né, o Aemond que agora será o novo rei interino, rei regente, né, o novo regente. Então isso é uma certa forma também de assegurar, né, mais uma manobra para assegurar o poder no trono. O que eu achei mais interessante nessa luta é que não é simplesmente só a carnificina. Não é só chegar, o dragão veio voando de um lado, o dragão veio voando do outro, pá, bateu, acabou. Não, tem toda uma estratégia do cavaleiro. Exatamente. Eles têm que saber lutar com o dragão, né? Eles são baforados, vim por baixo e tal. E aí também a gente viu um erro cometido pela Rhaenys, porque ela lutou com a Vhagar, e lutar com a Vhagar é uma tarefa que você precisa vencer na estratégia. A Vhagar não é invencível, ela é a maior dragão, ela é muito forte, ela tem uma baforada de fogo muito poderosa, e ela é forte, né? Ela é fisicamente forte, porque ela é o maior dragão vivo. Porém, um dragão com essas dimensões é extremamente lento. Então, no caso da Meleys, ela deveria ter voado... Ela é muito mais rápida do que a Vhagar. Então, ela deveria ter utilizado a velocidade e não a força bruta, né? E a Rhaenys, ela meio que, tipo... a Sunfire caiu, né, com o Aegon. E ela fala, ela já meio que já tá com poucas esperanças, mas ela vai enfrentar, mesmo sem ter muitas chances. Só que isso foi meio que uma atitude não tão inteligente, porque se ela fosse mais sábia nesse caso, mais estratégica, talvez ela pudesse vencer. Não, ela poderia vencer, gente. Ela poderia vencer. O que eu não tanquei foi aquela manobra surpresa do Aemond. Gente, olha o tamanho da Vhagar. A Vhagar dá pra ser vista a quilômetros de distância. Não é um dragão que passa despercebido. E eu vou ficar do lado da maioria das opiniões nesse lado. Na vez que o Luke morreu, beleza, tava tudo nebuloso, não dava pra ver nada, tempestade rolando, e a Vhagar pode dar um ataque surpresa. Ali, eu não acredito que a Vhagar poderia dar um ataque surpresa na Melis, nem ferrando. Eu também não acho. Não engoli. Se fosse pra Melis perder pra Baforada, que era o mais correto, porque na briga do mano a mano, a Melis teria ganhado da Vhagar, sim. É uma dragão menor, mais rápida e com uma montadora super experiente de batalha, mais experiente que o Aemond. Então, no mano a mano, a Vhagar perderia sim. Então, aquele ataque surpresa, gente, foi assim, pra mim foi... não... A batalha só não foi perfeita pra mim por causa disso. Porque eu tomei susto, eu detesto tomar susto.
Tipo assim, gente, a Veigar tava subindo do chão, pisando em todo mundo fazendo barulho. Não havia um momento de silêncio, então a Veigar não poderia subir furtivamente pra atacar eles, não. Achei mal feito, achei uma solução preguiçosa. Eu achei também. Bom, gente, acho que a gente abordou tudo aqui. Eu só queria fazer um comentário aqui de que quiseram dar um... Mas ele chegou, não teve moral nenhuma, não tem imponência. Ah, mas aquele conselho é horroroso, gente. Precisa de mais gente pra bater de frente com aquele... Como eu falei, a Rhaenyra tá muito mal servida. Como o Gisele disse, continua uma serpentezinha marinha só, né? Uma mini serpente. Vamos ver se agora ele vai virar o serpente marinha de fato com a morte da sua amada esposa, né? Ele perdeu tudo, cara. Literalmente. E eu queria também, como eu prometi, falar sobre aqueles ovos de dragão que a Rhaenyra entregou pra Rhaena no episódio passado, e que falaram que a própria diretora, né, confirmou que eram os ovos da Daenerys, e realmente não são. Foi realmente um fanservice. Não são os ovos da Daenerys. Os ovos da Daenerys é muito mais provável que sejam aqueles que sumiram na época da outra Rhaena, irmã do Jaehaerys, irmã mais velha do Jaehaerys, que é a avó da Rhaenys, né? Para quem não lembra, existe o boato de que essa Rhaena, irmã do Jaehaerys, gostava de mulheres, né? E tinha uma amante, que era a Elissa Farman, e que era cunhada dela. A Elissa Farman roubou os ovos da Dreamfire, a montadora da Dreamfire na época era a Rhaena, roubou os ovos e vendeu em Bravos. Estes seriam os ovos da Daenerys, não aqueles que a Rhaenyra entregou pra enteada no episódio passado. É isso, viu, pessoal? Para mais detalhes, escutem nosso podcast, porque a gente comentou bastante sobre isso no episódio em que a gente tratou da Rhaena, irmã de Rhaenys. Chegamos ao final do nosso episódio. Essa foi nossa análise do 4º episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão, o Dragão Vermelho e o Dourado. Lembre-se que se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta ou quiserem comentar esse episódio, entre em contato com a gente pelos nossos canais ou ainda pelos comentários do YouTube. E não se esqueçam de espalhar nossa palavra por aí e recomendar o nosso podcast para todo mundo. Tá bom, galera? Daqui a uma semana a gente volta para mais um Despertar do Dragão. Até! Valar do Rhaenys! Valar Morghulis!